Graça e paz, que Deus venha te abençoar grandemente. Hoje nós vamos falar um pouquinho da vida após a morte, como que funciona. Existe o sono da alma, para onde que eu vou quando eu morro? Mas antes de entrar nesse tema, eu gostaria que você aí subisse o vídeo, desse o teu joinha, ajudasse o canal, ajudasse também compartilhando esse vídeo com outras pessoas que também necessitam desse conhecimento, dessa instrução. E que você se inscrevesse no canal, caso você não seja inscrito, ative o sininho, as notificações para que nós venhamos, para que o YouTube te avise quando nós liberarmos novos materiais. Sono da alma. Conversamos com os mortos, para onde que eu vou quando eu morro, quando eu fecho os olhos para o mundo físico? Cristo, dentre tantas histórias, contos que ele falou, ele nos trouxe uma sobre uma pessoa rica e um pobre chamado Lázaro. Há quem diga que é uma parábola, há quem diga que é uma história, mas vamos tratar como uma parábola. A primeira coisa que Cristo nos fala dentro dessa história, e se você quiser ler, abre lá no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versos 19 em diante até o verso 21, você vai conseguir entender essa história. A primeira coisa que nós vemos é quando o rico morre, ele vai para um local de tormento, e quando Lázaro morre, ele vai para o seio de Abraão, um local de paz. E ali há um diálogo entre o rico, que nós não sabemos o nome, e Abraão, que é o pai da fé. Aquela pessoa foi para... estão acordadas, estão conversando. Aí muita gente fala, a alma, ela dorme. Quando nós morremos, a alma fica dormindo juntamente com o corpo. Existe o sono da alma, e isso é um ensino que é errado. Não é um ensino correto que está de acordo com a Bíblia, não é um ensino que está de acordo com as Sagradas Escrituras. Em momento algum, a Bíblia nos dá suporte para falar que a alma dorme, que na realidade quem dorme é o corpo. Quando a Bíblia fala que ele dormiu com seus pais, fala que o corpo fechou os olhos, que ele morreu, ele foi sepultado, seguiu o caminho de todos os homens, que é morrer e se decompor. A alma, pela própria essência dela, pela forma como ela foi feita, como ela foi criada, ela teve origem em Deus, e Deus não dorme, e Deus não se alimenta de alimento físico, nem de alimento espiritual, porque Ele é eterno. Igualmente a alma não dorme, a alma não se cansa, então não tem por que ela fechar os olhos juntamente com o corpo. Quando nós estudamos o livro de Apocalipse, tem um trecho lá, e você que estuda, que lê, você vai encontrar essa passagem, fala que existem almas dentro daquele contexto que estão debaixo do trono clamando constantemente, Senhor, vinga o nosso sangue. E se aquelas almas estão clamando é porque elas estão acordadas, ninguém clama dormindo, ninguém fica clamando constantemente dormindo. Se eles estão clamando, se estão pedindo para Deus vingar a morte deles, é porque eles estão acordados. E se nós olharmos de uma forma cuidadosa outras passagens, nós vamos ver que a alma ela é acordada, ela não tem momento em que ela descansa, não tem momento em que ela dorme. Quando nós estudamos batalha espiritual, nós percebemos também que muitas vezes o inimigo vai nos atacar no mundo físico, no mundo espiritual. Nós algumas vezes temos sonhos que nós estamos batalhando no mundo espiritual e que acordamos por vezes cansados. Isso é a nossa alma que está acordada, está em um determinado tipo de batalha, um determinado tipo de enfrentamento, porque a alma não cansa, a alma não dorme, ela está constantemente desperta e ligada no mundo espiritual. O que faz com que ela seja protegida é justamente a comunhão que nós temos com Deus. Primeira coisa que nós entendemos nessa parábola é que não existe o sono da alma. A segunda coisa que Cristo vai falar é que o rico está num local de tormento e Lázaro está num local de paz. Hebreus 9, 27 fala que após a morte, ou imediatamente após a morte, ou após a morte imediatamente vem o juízo, não importa. O que importa é que quando nós fechamos os olhos para o mundo carnal, nós abrimos para o mundo espiritual e já somos direcionados para o local onde nós vamos passar um certo tempo, e não é a eternidade.
Aquele que faz a vontade de Deus vai para o paraíso. E aquele que não fez a vontade de Deus, não fez o que era certo, o que era justo, vai para o inferno, um local de tormento, e ali vão passar um determinado tempo. O paraíso não é um local definitivo onde os alvos vão ficar, e o inferno também não é o local definitivo onde aqueles que foram condenados vão passar. São apenas antessala. O paraíso é a antessala do reino, porque todos os que estão ali vão entrar no reino juntos. A igreja vai ser glorificada juntos, todos de uma só vez. E aqueles que forem lançados no lago de fogo, antes de ir para o lago de fogo, vão passar por um julgamento, que é o julgamento do trono branco, onde vai ser explicado o motivo da condenação deles. Então, eles estão aguardando. Imediatamente após a morte vem o juízo, ou após a morte imediatamente vem o juízo. Quer dizer, eu morri, eu já vou para o local onde eu vou passar a eternidade, vamos assim dizer, ou afastado de Deus, ou na presença de Deus. Outro ensino que essa história, que essa parábola nos traz: não existe comunicação entre mortos e vivos. O rico quer vir trazer recado para aqueles que estão vivos, para quê? Para que eles não caiam na condenação dele, para que eles não vão para o inferno, ou para a condenação eterna, ou para a perdição eterna, juntamente com eles. O que Abraão fala? Você quer que eles venham para cá, para o local de paz? Não precisa você ir, porque entre mortos e vivos tem um abismo, não existe como comunicar. E se eles quiserem ir para o céu, eles têm a lei e têm os profetas, eles têm a Bíblia. Tudo que nós precisamos para fazer a vontade de Deus já está na nossa mão, que é a Bíblia, que é a Sagrada Escritura. E ali tem o que nós temos que fazer e também o motivo pela qual nós temos que fazer, o motivo pela qual nós temos que cumprir a vontade de Deus. Não é simplesmente, ele não é um autoritário, você tem que fazer, ponto. Não, é o porquê, e tem que ser por amor, a lei do amor. Então, outro ensino que essa parábola nos traz é que não existe a menor forma de comunicação entre mortos e vivos. E Deus também proíbe essa prática quando ele manda, quando ele coloca o povo de Israel está prestes a entrar na terra prometida. Uma das coisas que ele proíbe veementemente é a comunicação com os mortos. Eles falam, a prática dos cananeus, aqueles que habitam na terra, você não vai fazer. E uma delas é comunicar com os mortos. Deus proíbe porque Deus sabe o risco, Deus sabe o perigo de se comunicar com os mortos. E Ele sabe quem se utiliza dessa tática, quem se utiliza dessa artimanha para quê? Para enganar, para desviar. Se eu vou falar com os mortos, para que eu vou falar com Deus? Se eu vou buscar uma informação de um morto, como que é lá em cima, para que eu vou buscar na Bíblia? Para que eu vou buscar em Deus? Para que eu vou manter comunhão com Deus? É muito mais fácil eu falar com o morto, ele está ali, é diálogo com Deus. Eu preciso de... Então, Deus sabe o risco que existe de você procurar diálogo com pessoas que já foram. Existe ao longo prazo um afastamento de Deus. Eu não preciso procurar Deus, eu não preciso procurar nas Sagradas Escrituras, e se eu vou procurar, eu já não procuro a fonte em Deus, porque qualquer coisinha eu tenho aqui do lado. E Deus quer que Ele seja absoluto, Ele quer que seja o único na nossa vida. E por isso Ele proíbe, um dos motivos Ele proibir, o principal é justamente esse, o risco de afastamento da presença de Deus. E esse é um outro ponto que essa parábola, que essa história nos traz. Não existe como comunicar. E não tem como trazer informações daqui para lá ou de lá para cá. E Deus proíbe tudo isso para quê? Para que eu não me afaste da presença de Deus. Esse aqui, de uma forma bem resumida, essa parábola nos ensina, essa parábola nos traz que você venha a buscar em Deus tudo aquilo que você precisa. Você venha buscar na pessoa de Deus tudo aquilo que você está necessitando nas Sagradas Escrituras. Eu tenho certeza que Deus tem algo grande para a tua vida. Que Deus te abençoe poderosamente.